Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma conexão de oração. E hoje vamos estar aqui falando sobre um outro personagem da Bíblia, e porque eu costumo dizer o seguinte: a gente é bom orar, né? Nós precisamos orar na nossa vida, nós precisamos ter uma comunhão com Deus, mas nós precisamos conhecer Deus da maneira que Ele é. Nós não podemos conhecer Deus só de ouvir falar, mas nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Eu fico pensando assim, né, quando Deus criou todo o universo, e eu creio realmente que foi isso, que foi Deus que criou todo o universo, quando Ele criou o planeta Terra, né, que o planeta Terra, até ontem eu estava estudando sobre isso, se o planeta Terra estivesse 5% mais perto do Sol, não teria como ter vida, porque era puro fogo, né, a temperatura seria altíssima. Se o planeta Terra estivesse 5% mais longe, também não teria como. Por quê? Porque o Sol, o que ia acontecer? O planeta Terra ele ia ser congelado. Então Deus colocou o planeta Terra no lugar exato, nem um centímetro além, nem um centímetro para trás, mas para que tivesse vida. E aí você pensa assim, né? Mas por que Deus fez isso? Porque Deus queria criar o ser humano. Deus queria ter o homem, nos criou para que a gente tivesse comunhão com Ele. Isso é muito importante para a nossa vida, né? A gente ter essa comunhão com Deus. Então hoje nós vamos falar sobre um personagem que é o Jó. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de Jó, né? O pessoal fala, tem inclusive uma frase que fala que tem que ter paciência de Jó, né? Por causa de tudo que Jó sofreu, toda aquela situação dele. Mas eu quero mostrar um lado um pouquinho diferente de Jó. E para isso nós vamos começar orando agora, né? Para que você entenda essa palavra, que eu também possa poder transmitir, que Deus esteja me usando para isso. Amém? Vamos orar então, feche teus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco esse programa de hoje, essa conexão diante do Senhor, Pai, e peço que o Senhor, Deus, Senhor, venha falar através de cada um de nós, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo, Senhor Deus, o convencimento para todos nós, Pai. Que o Senhor, Pai, esteja abençoando a cada um, Pai, que estejamos abrindo nossos ouvidos espirituais, abrindo nosso intelecto, para que o Espírito Santo possa agir, que a gente possa aprender mais do Senhor, Deus, e aprender, Pai, a importância de estarmos junto com o Senhor, Deus. Nós oramos desde já te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Olha, quando a gente fala de Jó, né, eu pensei em falar Jó, porque esse dia atrás teve uma rede de televisão que fez lá uma minissérie sobre Jó. Então tem coisa legal, tem umas coisas meio esquisitas assim lá no programa deles, né, mas eles fizeram, né, eles têm que vender a imagem, né, ficou legal. Só que assim, né, esse personagem de Jó, ele, assim, o livro de Jó é um livro poético dentro da Bíblia, né, tratado como um livro poético. Ele não tem assim um tempo certo, quando que foi escrita essa história de Jó. Se foi lá para trás, mais para frente, nós não temos como saber disso. Então muitos acham que Jó era um dos filhos, vamos dizer assim, um neto de Israel, né, um neto de Jacó, né? Então tem várias coisas assim. Mas independente disso, em que época que Jó viveu, o importante é a história dele. E é isso que eu quero chamar a tua atenção hoje, sobre a vida de Jó. Então vamos lá, né? Quem que era Jó? Né? Então, no capítulo 1, versículo 1, fala sobre Jó. Ele diz assim, havia um homem na terra de Uz, então era um lugar onde ele morava, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então nós estamos vendo aqui, nós estamos diante de uma pessoa, vamos dizer assim, perfeita, né? Um homem honesto, trabalhador, ele servia a Deus, né? Ele temia a Deus, ele era uma pessoa assim, vamos dizer, um religioso, vamos dizer por assim, tá? Um homem religioso, um homem que estava na presença de Deus, né? Andando segundo os preceitos de Deus. Aí no verso 2, ele fala assim, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumenta. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então aqui fala que Jó era um homem riquíssimo. Ele era um homem temente a Deus, um homem honesto, né? Ele era íntegro, ele era reto, ele fazia as coisas corretas, tudo isso, e ele era riquíssimo. O que mais? Verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes,
Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Então olha que coisa legal que ele fazia, né? Então ele assim, por prevenção, vai que os filhos dele tivessem feito alguma coisa errada, ele oferecia sacrifício a Deus. Então ele estava o tempo todo seguindo a Deus. Então esse é o perfil de Jó. Um bom homem, temia Deus, cuidava dos filhos, riquíssimo, servia a Deus e fazia tudo certo. Não havia nada de errado na vida de Jó. Humanamente falando, ele era um homem perfeito, certo? Era tudo isso aí. Então, o que acontece depois? Aí a história vai contando assim, né, que Deus se reúne com os filhos dele e entre os filhos aparece Satanás também. Satanás chega lá, né, e Deus fala assim para ele: você tem visto meu servo Jó, homem íntegro, né, tal. Aí Satanás fala para Deus: tira tudo que ele tem, tira a tua cerca de volta dele e vamos ver se ele corresponde ou não, se ele vai continuar ou não. Então essa é a história. E aí Deus permite que o diabo faça isso e fala: só não vai tocar na vida de Jó, você não pode matar Jó. O restante está liberado, é o que a história conta, né? E aí é isso que acontece: Jó perde tudo, morre os filhos, perde o dinheiro que ele tem, morre a criação dele e tal, e assim vai indo, né? E ele vai perdendo tudo. Aí aparecem os amigos de Jó, para a gente contar a história assim rapidinho, né? Aí os amigos dele vêm e falam para ele desistir de Deus, fala: Jó, larga de servir a Deus, para com isso, morre e pronto, vai morrer em paz, abandona Deus. Até a mulher dele fala isso para ele. A mulher chega e fala: abandona o teu Deus e pronto, né? E vai morrer em paz. Então eles todos vão falando tudo isso para que ele entregue realmente isso aí e que ele morra. E Jó continua firme, por mais que ele pense, tem hora que ele pensa em desistir, mas ele continua firme. E assim é na vida da gente também. Então eu vejo assim, o livro de Jó, ele é um livro que ele trata da nossa vida, do nosso dia a dia também. Então muitas vezes nós passamos por dificuldades, você é uma pessoa boa, você está fazendo tudo certo. Eu costumo dizer assim, né? Você é um pecador refinado, é uma pessoa que não mata, não rouba, não faz coisa errada, paga imposto, faz tudo certinho, cuida da família, tudo isso. E às vezes você é acometido de uma doença incurável, às vezes você perde tudo, às vezes, não importa, acontece alguma coisa na tua vida e que você perde tudo. E muitas vezes a pessoa fica falando assim: mas Deus, eu fazia tudo certinho, eu nunca pequei, eu sempre fui dizimista, eu sempre cuidei da igreja, eu sempre tive minha família, eu sempre cuidei da família, e o Senhor agora fez isso comigo, aconteceu tudo isso comigo. E assim foi na vida de Jó, e assim é na vida da gente também. Não é que Deus tira as coisas de nós, não é que Deus está nos atacando, mas muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações que a gente não queria passar, mas Deus está provando a gente. Se é Deus que está provando, você pode ter certeza de uma coisa: você vai sair firme lá na frente, você não pode desistir, você tem que continuar firme. Mas tudo isso de Jó, né? Tudo isso que aconteceu na vida dele, né? Tudo que os amigos, a esposa, todos eles querendo que ele desista. Aí lá na frente, no capítulo 42, já no finalzinho, Jó fala uma coisa para Deus, né? Deus confronta ele. Então está lá no Jó capítulo 42, verso 1 e 2. Ele fala assim: então respondeu Jó ao Senhor. Né? Então, apesar de tudo que tinha acontecido, Jó estava firme em Deus. Ele fala assim: olha, bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Então ele sabia que Deus podia fazer qualquer coisa, e nenhum plano de Deus podia ser frustrado. Isso é verdade, isso é uma coisa real na nossa vida, né? Você pode passar por dificuldades, mas Deus vai estar cuidando de você. Deus é contigo. Se você tem uma relação com Deus, você tem uma comunhão com Deus, você pode ter certeza, Deus vai estar junto com você. Não importa, não sei qual é o problema que você está passando hoje, qual é a dificuldade que você está enfrentando, se é na questão da saúde física, se é emocional, se é familiar, se é financeiro, seja o que for, o que você está passando. Mas saiba que Deus pode todas as coisas. Deus está junto com você. Se você tem comunhão com Ele, se você tem uma aliança com Ele,
Deus vai estar junto contigo. Deus vai estar salvando a tua vida. Ele vai estar dando direção para você, vai estar te fortalecendo. E assim foi com Jó. Jó se fortaleceu, né? E é muito legal isso que ele fala, né? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas o versículo-chave de todo o livro de Jó, está lá no versículo 5 de Jó 42, que Jó fala assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Olha que coisa ótima, que coisa excelente que Jó descobre. Jó teve um encontro com Deus. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Jó era uma pessoa religiosa. Ele servia a Deus, ele fazia tudo certinho. Ele seguia a lei. Mas aqui Jó fala que até aquele momento, como ele fala aqui, ó, eu te conhecia por ouvir falar. Então ele ouviu falar de Deus, né? Ele ouviu a lei, ele ouviu os preceitos de Deus. Mas nesse momento que Deus fala com ele, o que ele diz? Agora eu te vejo com os meus próprios olhos, ou seja, eu te vejo face a face. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, é isso que Deus quer de nós. Que a gente possa falar para Deus: eu te vejo face a face. Eu te conheci de ouvir falar. Muitas vezes a pessoa fala assim, você pergunta para uma pessoa: você crê em Jesus? Sim, eu creio. Você crê em Deus? Sim, eu creio. Todo mundo crê em Deus. Eu acho que até o ateu crê em Deus também, né? Mas ele fala que não crê, né? Mas assim, qualquer pessoa no nosso país, qualquer cristão, ele vai falar que ele crê em Deus. Mas existe muita diferença entre você crer em Deus, crer em Jesus e você ter uma experiência com Ele. É como Jó teve essa experiência. Então, é isso que nós precisamos na nossa vida. Pedir para Deus, realmente, para termos uma experiência com Ele, conhecer Deus face a face, você poder dialogar com Deus. É como eu falo, né? Eu tenho minha maneira, tá? Cada um tem a sua. Eu gosto de fazer meu chimarrão, eu sento, ponho minha cadeira, ponho a mesinha do chimarrão, ponho uma cadeira vazia do outro lado, falo: Deus, agora nós vamos conversar. É uma das maneiras que eu tenho de conversar com Deus. Ou eu entro num lugar fechado, dentro do meu carro, ou no quarto, algum lugar, eu fecho ali, sozinho, estou eu ali. Deus, vamos conversar. É o meu momento com Deus. E vou te falar uma coisa, meu irmão, é maravilhoso conhecer esse Deus face a face. Eu também, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu tenho comunhão com Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida cristã. Isso é completamente diferente. Já passei por muitas dificuldades, muitos problemas, muitas percas na minha vida, mas eu sei o Deus que eu conheço, eu sei o Deus que eu sirvo, e é Ele quem me sustenta. Então é dessa maneira que nós precisamos conhecer a Deus, é desse jeito. E como que eu faço para começar a ter essa comunhão com Deus? Para conhecer esse Deus como Jó conheceu, o Deus face a face. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, sem pensar mais nada, entregar minha vida para Jesus. Porque Jesus é o sacrifício que Deus fez por nós. Quando Jesus morreu na cruz, quando Ele ressuscitou, Ele levou com Ele os nossos pecados. Ele ressuscitou para nos dar vida e vida eterna, nos dar comunhão com Deus, nos fazer filhos de Deus. E para quem é isso? É para todo mundo? É. Mas quem é esse todo mundo? É todo aquele que entrega a sua vida para Jesus. Declara Ele como Senhor, como Salvador de sua vida. E aí sim, o Espírito Santo vem morar na tua vida. E o Espírito Santo morando na tua vida, ele vai reavivar o teu espírito que estava praticamente morto. Então ele vem, ele reaviva o teu espírito e aí você tem a comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão com Deus, ela é espiritual. É o nosso espírito e o Espírito Santo com Deus. É nós. É a gente junto ali. Isso tudo é através de Jesus. Então eu quero te convidar, antes da gente prosseguir, eu quero te convidar a fazer uma oração agora. Uma oração de entrega da tua vida. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, hoje é o momento. Esse é o momento exato de você fazer uma oração, entregando realmente a tua vida para Deus, declarando Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, e pedindo para Ele vir morar na sua vida, para que você tenha comunhão, para que assim como Jó você possa falar: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, agora eu tenho comunhão. Eu quero te convidar agora, curve tua cabeça,
fecha teus olhos e vamos fazer essa oração de coração mesmo. Não estou te perguntando quantos anos que você vai na igreja, nada disso. Eu estou querendo que você ore agora, fazendo um compromisso sério com Deus. Amém? Então vamos orar assim, fala assim comigo. Repita logo após mim. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego nesse momento a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e eu recebo o Senhor Jesus, o Espírito Santo e Deus na minha vida. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E peço a Jesus que venha fazer morada na minha vida, em nome de Jesus. Eu recebo agora a bênção de Deus, eu recebo agora a bênção de ser transformado de criatura para filho, para ser adotado como filho para Deus, em nome de Jesus. E também peço a Ti agora, Deus, Senhor, que eu tenha, Pai, paz no meu coração, que o Senhor, Deus, tenha comunhão, Deus, que o Senhor venha estar junto comigo. Senhor, eu abro o meu coração, entregando minha vida completamente ao Senhor e declaro que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, essa oração é a oração mais poderosa que existe no universo. É quando o ser humano ora entregando sua vida para Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, a partir desse momento que você fez essa oração realmente de entrega, se ela foi uma oração de coração mesmo, tá? Que você colocou tua vida diante de Deus, Deus vai se manifestar face a face com você. O Espírito Santo vai te dar direção e você vai sentir a presença de Deus na tua vida. Isso é maravilhoso. Foi isso que Jó, no final de toda a história dele, acontece, né? Deus abençoa ele. Mas vamos ver mais o que ele fala aqui ainda. Então, aconteceu tudo isso na vida de Jó. Então, nós podemos passar por problemas, né? Mas se nós temos Deus do nosso lado, é totalmente diferente. O ano passado, eu descobri que eu estava com câncer. E é lógico que a gente fica apavorado, né? Quando descobre uma coisa dessa. Mas assim, os primeiros dias eu falei, mas espera lá, por que eu vou ficar apavorado? Deus está comigo. Deus é comigo. Eu orei a Deus e realmente coloquei diante dele, fiz cirurgia, estou fazendo tratamento e graças a Deus está tudo correndo tudo bem. Por quê? Porque eu tenho confiança em Deus. Estou fazendo a minha parte? Claro que estou. Estou indo no médico, estou fazendo tratamento, tudo mais o que é importante. Deus está comigo e eu sinto a presença dele a cada dia. Eu sei que ele está no controle de todas as coisas. Então, eu conheço esse Deus. Eu sei que ele me ama e que ele cuida de mim. Tá? Mas vamos terminar aqui, né? O que acontece? Então, Jó teve esse encontro com Deus, foi um encontro real com Deus, que todos nós precisamos ter. Então, antes ele tinha um relacionamento religioso, agora não, agora ele tem um relacionamento íntimo, uma comunhão com Deus, ele anda com Deus. Então, ele passou a ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de um relacionamento comunitária, quando nós estamos na igreja, onde está aprendendo com os irmãos, estamos convivendo, e o nosso relacionamento pessoal com Deus, que faz com que a gente esteja junto dele, que ele vai nos fazendo crescer a cada dia. E como que a gente conclui essa história, né? Então, Deus não quer que a gente seja somente religioso. Deus não te chamou para só ir no culto, para ir na igreja, para ir na missa, para entregar dízimo, para entregar oferta, não é para isso não. Deus quer ter um relacionamento contigo. Tá? Então é dessa maneira. Então ele quer ter esse relacionamento, ele quer que você conheça ele como pai. Isso é maravilhoso, né? Pai é muito bom porque você pode falar com o pai, você pode botar a tua cabeça no joelho do teu pai ali, né? Você pode deitar, sentar no colo, você pode estar junto. Isso tudo é bom demais. Então ele quer estar junto contigo, né? Deus quer esse relacionamento de confiança. E como que você faz isso? Oração, leitura, né? Leitura da palavra de Deus. É comunhão com Deus. Não tem outra, não existe mágica. O que existe é comunhão com Deus, né? Você está conversando, abra teu coração mesmo para Deus, né? Seja limpo, né? Seja transparente diante de Deus, para que Deus possa estar cada vez mais te abençoando. Então nós precisamos dessa nossa entrega. Então quando você entregou a tua vida para Jesus hoje, pode ter certeza de uma coisa, Deus vai estar contigo a cada dia. Amém, meu irmão? Glória a Deus.
Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.